O vídeo em que o astrólogo metido a filósofo Olavo de Carvalho questiona a autoria das canções dos Beatles é o assunto deste vídeo aqui. Você quer saber a minha opinião a respeito? Então assista. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, tem já umas 2 semanas que a internet virou um palco de um grande rebuliço por conta de um vídeo gravado pelo astrólogo metido a filósofo Olavo de Carvalho a respeito das composições dos Beatles. Antes de eu enveredar por esse assunto aqui, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. Já tem umas 2 semanas que surgiu um vídeo na internet em que o Olavo de Carvalho ele disse que iria investigar uma informação que ele leu que dizia que não foram os Beatles que compuseram as suas canções, e sim um sociólogo, filósofo alemão chamado Theodor Adorno. Claro, isso é uma bobagem astronômica. Obviamente, o nosso amigo astrólogo caiu numa fake news. Inclusive, uma fake news que foi originada de um meme que brincava dizendo que o filósofo alemão, o Theodor Adorno, era na verdade o verdadeiro compositor de grandes clássicos dos Beatles, como Yesterday, I Wanna Hold Your Hand e por aí vai. E a piada ainda dizia, cara, que o espólio do Adorno, né, ou seja, o pessoal que administrava a sua herança, foi também responsável por vender o catálogo, o direito do catálogo dos Beatles para o Michael Jackson. E na verdade isso realmente aconteceu, porque o Michael Jackson ele comprou os direitos do songbook, vamos dizer assim, dos Beatles em 1985 num leilão. É claro que esse vídeo que o Olavo de Carvalho gravou, ele acabou viralizando, né, nos últimos dias, e viralizando evidentemente por dizer uma série de absurdos, né, que inclusive ele justificando, dizendo que ele iria investigar e que mesmo assim esse argumento parecia verdadeiro dentro do contexto. Ou seja, ele não contente em ainda exibir essa estupidez total, ele ainda afirmou que na verdade os Beatles eram semi-analfabetos em música, que eles mal sabiam tocar um violão. E aí ele afirmou depois, né, que quem compôs as músicas foi o Theodor Adorno, e para colocar a cereja no bolo fecal do que ele falou, ele ainda disse que as canções dos Beatles tiveram um efeito devastador em toda a juventude, em todo mundo, que era uma celebração ao LSD, às drogas e a chave final, que os Beatles eram satânicos. Primeiro, era só o que faltava, né, cara? O Adorno ser o 5º integrante dos Beatles e não o produtor George Martin, né? Uma coisa absurda, né? E para quem não sabe, o Theodor Adorno, ele foi, como eu disse, um filósofo e sociólogo alemão e também metido a compositor de peças eruditas para piano.
que eu fui ouvir e são realmente umas peças medíocres, assim, um negócio muito ruim. Você ouve as composições que o Adorno fez e você tem a impressão que, na verdade, ela foi composta por um orangotango tentando bater as teclas do piano de uma maneira meio aleatória. Assim, um negócio simplesmente horroroso. Mas isso nem vem muito ao caso, porque assim, a possibilidade de um dos mentores da escola de Frankfurt, né? Para quem não sabe, a escola de Frankfurt foi um grupo de cientistas sociais, marxistas, que surgiu na década de 30, se eu não me engano, e que teve uma certa influência no pensamento pós-guerra. Tá? Mas isso é um outro papo, mais filosófico, vamos dizer assim. Então, assim, a possibilidade do Adorno, que morreu em 69, ou seja, 9 anos depois do surgimento dos Beatles, essa possibilidade de ele realmente ser o gênio da música responsável pelas canções do Quarteto de Liverpool, e o que é pior, essa possibilidade de ser levada a sério, não apenas pelo Olavo de Carvalho, mas por muita gente, é um dos sinais de que certamente a humanidade está regredindo como espécie. Sem sombra de dúvida. O que na verdade acontece é o seguinte: o Adorno, ele tinha um profundo desprezo, não só pelos Beatles, cara, mas por tudo que eles representavam, e também ele detestava rock, detestava jazz, detestava tudo aquilo que ele considerava como alienador, né? Ele considerava aquilo como um lixo manufaturado. Esse episódio todo nos mostra algumas coisas bem interessantes. Primeiro, é impressionante como assim as pessoas hoje têm um grau de estupidez tão grande que elas não só levam a sério qualquer bobagem que é dita na internet, qualquer bobagem, principalmente quando vinda de pessoas famosas, de pessoas públicas. As pessoas levam isso a sério de uma tal forma que você começa a questionar se realmente essa pessoa tem um cérebro e não um vaso de xaxim, sabe, ocupando o interior da cabeça. E na verdade, assim, essas besteiras, elas acontecem o tempo inteiro nesse mundo do universo das pessoas famosas e pessoas públicas. Cara, todo mundo já ouviu, por exemplo, aqueles rappers americanos se comparando aos Beatles. Tem artista, por exemplo, que se compara a Deus. Se eu não me engano, o Kanye West, aquele rapper megalomaníaco e egocêntrico, ele se acha um deus. Entendeu? Uma coisa simplesmente ridícula. E é impressionante como as pessoas levam a sério esse tipo de estupidez. Uma outra coisa que esse episódio nos mostra é que a internet, ela deu voz a todo um universo de gente que emite uma opinião ou emite opiniões sem ter o menor conhecimento do assunto. Você acha sinceramente que um cara como o Olavo de Carvalho, por exemplo, que acabou virando guru de um monte de gente de miolo mole, esse cara tem alguma condição de falar alguma coisa a respeito de música pop, ou mesmo a respeito de música? Pois é. E sem contar, cara, que ele alimenta uma vertente do público que acha que música pop é música de baixo nível. Quando comparada, por exemplo, com música erudita, assim, um tipo de comparação simplesmente absurda. Inclusive, eu fui convidado a participar do programa Morning Show lá na Jovem Pan para falar a respeito disso, a falar toda dessa polêmica Beatles, Olavo de Carvalho, Teodoro Adorno. E uma das coisas que eu citei lá é exatamente isso, cara, essa desproporção na comparação entre a música pop dos Beatles com música erudita, cara. É um negócio que não tem absolutamente nada a ver. É óbvio que, tecnicamente falando, a música erudita tem um tipo de abordagem muito mais variada do que a música pop. Mas isso de forma alguma desmerece principalmente a genialidade dos Beatles, né? Em termos de composição, na criação de
de melodias espetaculares, de harmonias maravilhosas, de ritmo, que inclusive o Ringo Starr, por exemplo, é um dos bateras mais criminosamente subestimados. Os Beatles jamais teriam o som que eles têm se não fosse pelo Ringo. Mas enfim, e as pessoas costumam inclusive desprezar os Beatles até mesmo como agentes de uma transformação social e comportamental, que foi importantíssima. Os Beatles, de uma certa forma, eles capitalizaram um capítulo dentro da história do rock que é absolutamente fundamental para você entender por que esse gênero foi tão importante para toda uma juventude pós Segunda Guerra Mundial. Eu vou explicar de uma maneira aqui muito sucinta para vocês. O rock foi o primeiro gênero musical que fez com que gerações de jovens não precisassem mais ouvir o tipo de som que os seus pais ouviam, que era o que exatamente acontecia. Pela primeira vez houve essa ruptura. Então o rock ele tem uma importância fundamental exatamente como o agente dessa ruptura entre presente e passado. E obviamente que os Beatles têm uma importância que não dá para ser medida nesse processo todo. Em termos musicais, em termos comportamentais, em termos sociológicos, psicológicos, é uma banda importantíssima. Antes de eu continuar com esse assunto, presta atenção nessa mensagem que eu tenho. Essa sim é uma mensagem séria que eu tenho para você, principalmente para quem é pai e mãe e está aterrorizado com a possibilidade dos seus filhos viverem num planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. Então, esse tipo de comparação entre a música dos Beatles e a música erudita, por exemplo, é um negócio completamente desproporcional, porque são universos muito distintos, com diferentes parâmetros, até mesmo na hora de ouvir. Você não pode ouvir os discos dos Beatles com o mesmo tipo de referência que você vai ouvir obras de Beethoven, de Mozart ou de Chopin. Na verdade, todo esse episódio do Olavo de Carvalho distribuindo essas asneiras nos vídeos e os comentários dos seus seguidores, isso tudo, na verdade, é exatamente um reflexo da atualidade. É você perceber que existe muita gente despreparada, sem qualquer tipo de embasamento cultural a respeito do que está falando, dando a si mesma uma importância extremamente grande, tão importante a ponto de ficar soltando essas opiniões completamente estapafúrdias. É por isso que tem esse clima de ódio reinante no Brasil. Pensa nisso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o nosso papo aqui no canal. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui, que você já sabe, visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem bacanas. E eu volto na semana que vem com mais um assunto pertinente aqui para vocês, tá bom? Não esquece de deixar aqui os seus comentários dizendo o que é que vocês acharam de toda essa polêmica, enfim. Escreve aí que eu vou dar uma lida. Um abraço e até a próxima.